sou a Carla Schumacher Vitola, estou aqui para o nosso segundo vídeo do canal. E hoje nós vamos conversar sobre as privatizações. E para falar em privatizações, a gente tem que voltar lá para o final da década de 80, em 1989, quando houve uma conferência em Washington e que foram convidados países da América Latina, países em desenvolvimento e também o México. Nessa conferência foram apresentadas umas receitas, um receituário de práticas neoliberais a serem implementadas por estes países para o seu desenvolvimento macroeconômico e foram formulados por economistas do FMI, do Banco Mundial e do Departamento do Tesouro Nacional. Esse encontro, em novembro de 89, que ficou conhecido como o Consenso de Washington, ele estabeleceu algumas regras para serem então implementadas e uma delas foi as privatizações. E o Brasil adotou essas regras e essas medidas e a partir dos anos 90 começaram as privatizações aqui no Brasil. Nós tivemos a privatização da Usiminas, em 91, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Vale do Rio Doce, do Sistema Telebrás. Tivemos também, agora, recentemente, a privatização de 3 das 4 bacias do pré-sal. Também o anúncio bem recente de que o governo vai vender a Refap e mais 7 refinarias. Então, o que nos traz o questionamento sobre as privatizações é se a gente não está vendendo setores estratégicos para o nosso desenvolvimento econômico e para a nossa soberania nacional. A CE, uma empresa importante que presta um serviço que tem cunho social importante para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano. 2/3 da CE foi privatizado em 97 e hoje é controlado por um grupo, por uma empresa estatal chinesa, a State Grid, que ao que se vê no noticiário é a empresa interessada em adquirir a outra parte da CE. Também tem os anúncios de privatização da Sulgás, da CRM. Então a gente verifica que o Brasil está em liquidação, estamos vendendo o país, e vendendo talvez bem baratinho, porque muitas dessas privatizações as dívidas ficam com o Estado, como aconteceu com os aeroportos, que as dívidas ficaram com a Infraero. Então a gente tem que fazer uma análise crítica se essas medidas neoliberais não estão representando, na verdade, ao invés de um neoliberalismo, um verdadeiro neocolonialismo. Porque o país tem muitas riquezas naturais de todas as áreas, a reserva de água, a Amazônia e muitas, petróleo, Então essa questão do petróleo também, com o pré-sal, o que está acontecendo no caso da Venezuela, em que os Estados Unidos estão tão preocupados em levar ajuda humanitária, em restabelecer a democracia, assim como já esteve no Iraque, no Kuwait. Será que não há um interesse no petróleo? A Venezuela tem uma das maiores reservas petrolíferas do mundo. Então tem outros países que precisam de ajuda humanitária e que tiveram severas ditaduras e guerras civis e que não houve essa preocupação dos Estados Unidos em levar a democracia e a ajuda humanitária. Então a gente tem que realmente repensar o que está acontecendo no nosso país e também verificar que a gente tem muitas riquezas e a gente precisa proteger a indústria nacional. A gente precisa proteger a nossa nação. Os Estados Unidos, que é o berço do neoliberalismo, ele faz isso. Nós vimos recentemente a notícia de que ele sobretaxou a China como uma punição, porque verificou que estava havendo usurpação de direitos de propriedade intelectual, o que fere o livre comércio no sentido de respeito à concorrência leal. Então a gente vê que há realmente um interesse muito maior do que
a democracia em si. E no que tange às privatizações, a gente também vê, como por exemplo, uma notícia que eu vi essa semana sobre a Sulgás. Foi referido e comparado o valor do gás no Brasil com o Japão e com a Alemanha, com valores menores, e a justificativa de que não se pode ter um monopólio, que mais empresas precisam distribuir esses produtos, porque aí é salutar para a concorrência, para a redução do preço. Isso em relação ao Sulgás. Agora, em relação à CE. A CE, se a State Grid comprar o restante, nós estamos saindo de um monopólio estatal, né, para um monopólio privado, porque estaremos privatizando para uma única empresa. E veja bem, a China, ela protege as suas estatais. A State Grid é uma estatal chinesa que controla a CPFL. Então, a gente precisa ver que os institutos democráticos, eles estão abalados. Eu vi também no início de abril uma notícia de que o Itamaraty enviou uma carta à ONU informando que o golpe de 64, na verdade, ele foi necessário, né, a instauração do governo militar por 21 anos para proteger as instituições nacionais contra o comunismo e o terrorismo. Mas o que está sendo feito hoje não é a proteção das instituições nacionais. Nós estamos entregando, quando a gente poderia fazer contratos de concessões, de parceria público-privada. Tem uma lei específica para isso, que regulamenta o artigo 175 da Constituição Federal, que prevê a concessão de serviços públicos, o que foi feito em muitos países da Europa, né? Em Londres, o serviço de metrô. Não foi feito uma PPP, não foi prestado de maneira satisfatória, rompeu-se o contrato. Em Atlanta, o fornecimento de água não estava satisfatório e estava caro, a população estava reclamando. Também, 16 anos antes, foi rompido o contrato de concessão. Então, agora, se a gente vende no sentido de transferir o controle acionário, fica muito mais difícil desfazer o negócio. Tem uma luta judicial de uma cidade na Califórnia, Apple Valley, que está tentando recomprar o que já era seu, que é o serviço de abastecimento de água, e a empresa não quer vender. Berlim também teve que recomprar quase a metade, quase 49% das ações, gastou mais de 1 bilhão para reestatizar o serviço de saneamento, porque não foi prestado de maneira eficiente. Então, as pessoas que alegam que o serviço pela iniciativa privada vai ser mais eficiente e que o Estado ele cede a corrupções, ora, as questões que fogem à legalidade, elas devem ser tratadas com os remédios jurídicos que nós temos ou que nós venhamos a criar. Agora, a gente não pode abrir mão de um Estado que proteja as pessoas, que preste serviços sociais, que regulamente a economia. Os países com maior qualidade de vida, na grande maioria, eles têm estados fortes, presentes, atuantes. Então a gente não pode, para curar a doença, dar um remédio que mate o doente. A gente tem que matar a doença e restabelecer o doente, extirpar o que está errado, o que não está bom, o que está causando prejuízo. E assim a gente evolui como sociedade, e assim a gente evolui como nação, assim a gente protege a nossa indústria. Né? Os países, mesmo neoliberais, mesmo capitalistas, eles estão reestatizando serviços. A Alemanha, a França, os Estados Unidos têm sido pioneiros. Ou então estão tomando o cuidado de fazer contratos de concessão ou de parceria e não vendendo as suas principais empresas, né, e tirando e esvaziando o Estado. Então, eu estava revendo alguns livros da faculdade, achei esse livro aqui, A Democracia em Rousseau, a recusa dos pressupostos liberais. E ali referia claramente que a concretização e o desenvolvimento da democracia, ele somente acontece, primeiramente, se a política dominar a economia, que foi o que nós falamos no vídeo passado.
que o Banco Central, ele é um órgão do Ministério da Economia. O presidente do Banco Central é indicado pelo presidente da República, validado pelo Senado. Então há um controle da política sobre a economia no sentido de haver uma regulamentação que proteja os interesses sociais e os interesses econômicos do país. Ele também refere uma frase interessante, que quando há participação do cidadão, uma maior participação do cidadão, o súdito é mais dócil. No sentido de que o interesse coletivo ele tem que prevalecer sobre o interesse particular. E assim, a gente pode exigir que as pessoas que estão lá exercendo a função pública as exerçam em prol dos interesses coletivos. E deve ser, claro, alicerçado nos princípios da igualdade e da liberdade. E aí, para termos igualdade e liberdade, a gente tem que ter educação, inclusive na área das humanas, revisitar esses pensamentos democráticos, a empatia, o interesse social. E a gente vê que as medidas do governo estão na contramão, como recentemente noticiado a extinção dos conselhos, que é um mecanismo de controle social muito importante. Então nós estamos vivendo realmente uma distopia, uma clara opressão, né? E estamos sendo retirados do nosso papel constitucional e de zelar pela nossa soberania, pelo nosso desenvolvimento social e econômico da nação, que é nossa, ela não é do governante da vez. Então é nesse sentido que a gente vai continuar tratando no próximo vídeo dessas medidas neoliberais. Vou abordar as outras regras desse consenso de Washington que o Brasil vem aplicando, tá? Então não se esqueça, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e vamos repensar o nosso modelo democrático. Até o próximo vídeo!